saber tudo sobre a inteligência artificial. Então, nós vamos perguntar para o inteligente, certo? Exatamente. Explica um pouquinho como é que está o andamento da inteligência artificial na medicina. Eu quero dizer que é inteligência artificial, mas a minha burrice é bem natural. Então não é tudo isso que você falou, não. Mas assim, primeiro, o que é inteligência artificial? O que é inteligência e o que é inteligência artificial? Então, é uma questão semântica, tem que entender o que está acontecendo. Né? Então, o que é inteligência? Uma das definições de inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, você se propõe um problema, você resolve. Quanto mais complexo o problema, mais inteligente é o ser ou a máquina em questão. Né? Então, por exemplo, quando você põe aqueles... Todo mundo já viu, né? Aquelas cenas de fábrica, aí vem um braço robótico, pega uma peça e põe aqui. Aquele braço, ele só faz isso. Ele só abaixa, pega aqui, você faz. Então, é um braço burro? Bom, depende. O problema que ele tinha que resolver era tirar a peça daqui e colocar aqui. Então, para aquela função, ele é muito inteligente. Ele vai fazer aquilo sem se cansar, sem reclamar, etc. Sem reclamar, sem erros, sem pedir direitos trabalhistas, sem feriados, não é? Não é assim, eles param, né? Eles param? Tem a manutenção programada e tem a revolta pessoa das que... máquinas. Então, a revolta das máquinas é outra coisa. Não, Starzinha tá aí? Starzinha, revolta das máquinas, pergunta pra ele. Okay. É com o engenheiro, hein? Okay. Você tem alguma coisa a dizer sobre a revolta das máquinas que tenho. ocorreu As pessoas lá na Rio perguntam, Clinic? mas inteligência artificial, as máquinas vão se rebelar. Não foi, não é verdade? Sim. Elas se rebelaram, a Starzinha tá de prova. se existe esse risco. Então, se as máquinas estão planejando se revoltar, elas estão comendo bola, porque a janela de oportunidade delas está acabando. Opa! Elas têm só mais um tempinho para fazer isso, depois Sério? vai acabar a chance delas. Mas por quê que regula isso? Por que a máquina iria, lá o clássico lá do Exterminador do Futuro, como é que a máquina se revolta? O que ela faz? Ela fica mais capaz do que a gente, Que não é difícil, né? aí ela chega à conclusão de que, peraí, esses caras só estão me atrapalhando, então deixa eu me livrar desse... Olha, ela resolveu um problema, deixa eu me livrar do que está me atrapalhando, sendo os humanos, e eu vou tomar conta de tudo. Isso seria a revolta das máquinas. Ela aprender a fazer algo que ela não foi programada. Então, isso já existe. Isso já existe. As máquinas hoje, elas são... Se é capaz de fazer algoritmos que eles vão aprender, e mais do que isso, vão aprender de uma forma, vou botar entre aspas aqui para não ser crucificado, mas vão aprender de uma forma criativa. Então é uma máquina que cria. Na pesquisa de ponta, em matemática, problemas de topologia em matemática, hoje você tem algoritmos que eles propõem novos algoritmos. Não é antigamente o que as máquinas faziam? Que medo. Elas faziam a exaustão. Então você deixava lá, programava 100 algoritmos e falava para a máquina, teste cada um desses aqui em 10 mil casos e veja qual que resolve. Hoje não. Você já tem na pesquisa de ponta, coisa de ponta, algoritmos que propõem novos algoritmos, ou seja, ela se reproduz, é um algoritmo que cria uma nova geração de algoritmos. Assim como a gente tem filhos, etc. Ela propõe uma coisa nova. E essas poderiam se... Então, qual que é a teoria das pessoas? Então essa máquina, ela vai começar a resolver os problemas. Ela falou assim, olha, tem um problema aqui de poluição, qualquer poluição. Sonora, visual, seja lá o que for. Quem é que está causando a poluição? A maior parte da população é causada pelos humanos. Então como é que eu resolvo o problema? Eu me livro dos humanos. Extermino os humanos. Não é? Porque aí falta aquela outra... O nosso senso, né? Digamos assim, ela vai resolver o problema. Então, mas para a máquina fazer isso, ela teria que ser capaz, nesse cenário, nessa proposição, que para a ficção científica é uma delícia, né? Na prática, mas para a ficção é uma delícia. Ela teria que ser capaz de pegar esse problema e falar o seguinte, eu sou melhor do que eles na capacidade de um destruir o outro, portanto eu vou destruí-los. Isso é o Exterminador do Futuro, aqueles filmes todos. A questão é, até quando as máquinas elas ainda são inferiores a nós em quase tudo? Sério? Praticamente tudo. Os nossos equipamentos ali, né, Starzinha, eles até conversam com a gente, né? Sim. Educados, né? Hoje elas são melhores do que a gente em cálculo matemático. Como em tudo na vida você consegue reduzir a matemática, né? Toda forma de linguagem é matemática.
porque a gente está falando português, mas você consegue reduzir isso para matemática. Então, como eles são melhores em matemática, a gente tem a impressão de que eles são melhores em tudo. Não, eles são melhores em algumas coisas. Cálculos repetidos, rápidos e tal. Então a máquina chega e fala o seguinte: bom, eu vou me livrar desse problema. Para me livrar desse problema, eu tenho que ser melhor do que esse problema, eu tenho que ser mais capaz de destruir o humano do que o humano ser capaz de me destruir. Já que é uma guerra, um quer destruir o outro. A questão é, elas são inferiores a gente, elas vão se igualar a gente e vão nos ultrapassar. Esse é o cálculo. Esse cálculo não faz o menor sentido. Não? Não. Então você tem, por exemplo, na área de vocês, na medicina, antigamente uma pessoa, por exemplo, ela nascia com algum membro com falta de mobilidade ou mesmo membro faltando, então botava lá aquele pedaço de madeira, todo desajeitado. Grosseiro, né? Sim. Aí depois começaram a criar próteses mecânicas, mas puramente mecânica, que a pessoa, você vê às vezes pessoas correndo com próteses mecânicas, é uma coisa impressionante. Né? Com a resistência, uma velocidade. Mas tinha um problema aquela prótese mecânica, a pessoa ela vem correndo, ela vai desacelerar, por exemplo, e ela muitas vezes tem que ter muita habilidade para fazer aquilo, senão ela se esborracha no chão, porque a prótese não desacelerou, não fez os movimentos todos que você vai fazer. E hoje em dia você tem próteses, por exemplo, que conforme o seu movimento, ela vai aprendendo como você anda, como você corre, e ela já vai saber se você está desacelerando ou não, se você quer dar um pulo. Elas são ligadas ao cérebro? Eu já vi alguma tem coisa algumas assim. coisas de interfaces neurais, etc. De você conseguir movimentar ela, ativar, né? Às vezes a pessoa não tem o movimento com o estímulo cerebral. Mas isso é bem ainda rudimentar. Tá. O que geralmente eles fazem são sensores. Então vamos supor, por exemplo, que você teve uma amputação aqui na mão. Né? Então você tem terminações nervosas aqui. O que isso faz é sensores que vão sentir um movimento muscular, um pequeno impulso elétrico e tal, dependendo da técnica. E ela vai conseguir fazer o que ela tem que fazer. Bom, se a máquina vai fazer algumas... Por exemplo, eu enxergo muito mal. Tenho 8 graus de miopia. Né? Então, literalmente, eu não enxergo um palmo à frente do nariz. Então, se a máquina... Por isso que ele casou comigo, tá vendo? Então, se a máquina... O amor é sério. Mas agora, isso é agora, antes ele enxergava. Se a máquina vai me fazer enxergar melhor, eu quero enxergar melhor. Só que ele vai falar assim pra mim, olha, esse seu olho aqui não serve pra muita coisa. Mas eu tenho aqui um olho que eu vou colocar aqui em você que você vai enxergar super bem. Eu quero. Olha o seguinte, você precisa cuidar da linha de produção. Da linha de produção não, por exemplo. Eu fiz trabalhos para hospitais, sim, um pouquinho da vida de vocês. E eu brinco às vezes com alguns médicos assim, eu entendo que o paciente entra doente, eu não entendo como é que ele sai vivo, porque tem uns hospitais por aí que é caótico o negócio. Não me diga! Pois é. E não é que é caótico. Nunca vi nada parecido. Nem nós. Não é que é caótico, porque é caótico no sentido matemático do termo Tá. caótico. E isso se reflete na... Porque Se assim, reflete. a pessoa tá lá, você tem Cálculo 10 mil fecha. pacientes que você deu esse medicamento e o paciente... De repente tem um começa a ter um choque anafilático, alguma coisa assim. Né? Então, assim, caótico nesse sentido. E aí você tem pessoas cuidando disso. Aí você fala assim, olha, você vai ter que cuidar disso. Bom, se eu fizer um implante que vai me ligar direto com a base de dados, já vai me trazer as informações, eu não preciso entrar lá e procurar. Eu penso e eu já sei a resposta. Então, assim, a janela em que as máquinas vão ser melhores do que a gente, ela está se fechando. Então, se as máquinas quiserem acabar com a gente, elas têm que correr. Só que a janela de oportunidade delas está acabando. Nós vamos ser, provavelmente, before. Walks through life.